Então, muito boa tarde. Edição desta semana do Think Tank. Quero renovar o pedido de desculpas por na semana passada não ter havido Think Tank, mas a culpa foi integralmente minha, que fui chamado de urgência a uma missão no estrangeiro. Entre aspas. Fica bem dizer missão. Olha, o que é que temos esta semana? Muita coisa. Como se sabe, é uma semana em que a justiça tem estado na ordem do dia. A justiça e aquilo que nós fazemos, que é sermos inquisitoriais. Aqui o Jorge Marrão até escreveu esta semana um artigo, como é que é? Os novos inquisidores. Não é? Novas inquisições. Não, perguntei, questionei, não disse que havia. Pois, perguntou. Portanto, Portugal está numa onda de inquisitorial. Ou seja, desde os analistas, desde as redes sociais, desde os jornalistas, até à própria justiça. Aliás, não é por acaso que esta semana tivemos aquela profusão de casos em que incluíram ou envolveram a justiça. E, portanto, a pergunta é esta. Estará a sociedade portuguesa preparada para este novo modo inquisitorial? E é isso que vamos falar esta semana. E vou começar precisamente pelo inquisidor maior, Jorge Marrão. Bom, antes de mais, nós não fizemos Think Tank porque ficaram uns a trabalhar e outros a divertir. É verdade, é verdade. É melhor a gente relembrar as origens da não ter havido Think Tank. Da falha da semana passada. E nós não fizemos inquisição nenhuma sobre essa matéria. Portanto, eu andei a fazer voltinhas em plena neve e gelo e o Jorge diz que eu tive E o Jorge aqui a continuar a trabalhar. Portanto, essa foi a... Vamos lá ver, o artigo que eu escrevi foi numa tentativa de tentarmos perceber como sociedade como é que estamos a utilizar os instrumentos que o poder, no fundo, os instrumentos desenhados para o poder, no fundo o poder legislativo, o poder executivo, o poder judicial, e se eles estão relativamente articulados ou se cada um tem uma agenda que provavelmente levam a sociedade a entrar em clivagens profundas. Onde é que eu quero chegar? A pergunta que eu tenho que fazer como cidadão é quem é que determina, por exemplo, a agenda do Ministério Público. Eu digo isto porque... Só um pormenor. Tu esta semana parece que o Ministério Público confirmou uma série de coisas que tu andavas a dizer nas últimas duas. Pronto, mas a pergunta é como é que... Porque há duas faces da mesma moeda. Sim. Uma é, como cidadão, gostaria de saber como é que é feita a agenda do Ministério Público. Porque eu sei a agenda presumo, do regime político, através do Parlamento, sei, obviamente, a agenda do Presidente da República, sabemos a agenda do Governo, portanto, enfim, obviamente com os seus spin-doctors a fazerem uma agenda mediática diferente, às vezes, da agenda real, mas isso sabemos. A do Ministério Público, para nós, é um bocadinho mais opaca. E ela está-se a tornar opaca porque está a atacar tudo e todos. Ou parece, portanto, eu tenho que ter aqui algum cuidado com as palavras que eu usar, parece que está a atacar tudo e todos e a pergunta é, está a resolver o problema essencial da sociedade portuguesa. E isso, para nós, como cidadãos, deveria ser algo que nós temos que refletir. Mas está a resolver? Diria que, provavelmente, começa a dar razão a um conjunto de pessoas que acha que o Ministério Público não tem condução hierárquica suficiente. Ou seja, tem uma agenda que é determinada pelo próprio agente. Pela corporação. Pela corporação. Isto é a mesma coisa, agora falando num tema que provavelmente é mais caro, que um jornal não ter um editor. Sim. Um jornal não pode ser feito porque os jornalistas lhes apetece. Tem que ter uma agenda, tem que ter um editor que escrutina aquilo que é feito. A pergunta é, é feito o escrutínio do editor com base aqui? Num conjunto de regras que são impostas ou no conjunto de regras que são sugeridas ou recomendadas? Portanto, o tema que eu quis pôr em cima da mesa era aquilo que eu ia dizer, faz sentido esta agenda que parece que é uma agenda que vai atrás do próprio poder mediático? Porque nós estamos a falar, quando eu dizia que há uma ligação hoje entre política e negócios, entre os agentes mediáticos e, no fundo, a justiça, e uma ligação entre a ação e a reação, está tudo a utilizar os poderes de forma, parece a mim, relativamente perversa. Porquê? Porque depois nós não conseguimos assistir à conclusão de todos estes inquéritos, de todas estas aberturas de processos. Portanto, estamos numa situação complexa. A outra face da moeda, e peço desculpa de ter sido um pouco longo, a outra face da moeda é que também podemos estar
esta intromissão sucessiva em todos os assuntos, quaisquer que sejam as dimensões deles, pode levar e pode até ajudar a um conjunto de políticos que quer provar que afinal o problema é também do sistema judicial. Portanto, nós estamos a entrar numa zona, e já que estiveste na neve, em que o gelo é muito fino. Não sabemos bem quem é que tem razão. Pode quebrar e ficas atolado. Pode quebrar e ficar atolado. Mas Joaquim, seria aqui ao Joaquim. como é? Não se pode analisar a relação da política com a justiça sem analisar a relação da justiça com a política. Porque são duas entidades diferentes, dois corpos institucionais diferentes, mas que se articulam, só que seguem estradas próprias. Em grande medida, aquilo que a justiça faz é aquilo que o poder legislativo lhe permite que faça. Agora, o problema é se quem faz as leis... Joaquim, permite aquilo que o sistema legislativo permite fazer, quer dizer que é aquele que faz as leis, é só isso. Quer dizer o quê? Que é o sistema político que faz as leis. O regime político faz as leis. Mas o problema surge quando quem faz as leis não as cumpre. E é justamente porque, digamos, escrevem as virtudes, mas praticam os pecados. E qual é o exemplo em concreto de que não cumpre? Nenhum em concreto. Já os exemplos vão aparecer no próprio desenrolar da análise. Sim. Mas é justamente por isso que a política tem de ser regulada pela justiça. Sim. Não há Estado democrático sem Estado de Direito. Mas temos sempre que admitir que, tal como pode haver padres que não acreditam em Deus, pode haver políticos que fazem as leis, mas não estão dispostos a cumpri-las. É para isso que a justiça é muito importante, para corrigir esses desvios. Só que, se a justiça não é eficiente, ou porque é demorada, ou porque não sabe investigar, ou porque tem uma agenda política escondida. Se tem uma agenda política, entra no caso dos políticos. Escondida. Agora, se não é eficiente, então perdeu esse fator, esse efeito de regulação. E torna os políticos inimputáveis. Isto é, nunca podem ser culpados de nada, porque quem os devia denunciar não tem eficiência nessa demonstração. Joaquim, mas não estamos a ver exatamente o oposto. Que é que nunca, na democracia portuguesa, nós tivemos tantas caras conhecidas e figuras ligadas ao meio político e empresarial envolvidos com a justiça. Bom, e é aí que nós começamos a ter de desconfiar. Então porquê? Porque quando se vê muita sombra, o que é mais provável é que os corpos estejam a escapar. E, portanto, aqui as Isso sombras significa que é um bom exercício para analisar estes enigmas na articulação entre a política e a justiça, olhar para Portugal visto de fora. E o que é que vemos hoje a acontecer em Washington? Com descrições rigorosas nos jornais americanos e nas televisões americanas. Vemos um presidente a criticar o modo de funcionamento das instituições policiais que estão a fazer um inquérito sobre atividades do candidato antes de ser eleito, FBI, justamente para desvalorizar a acusação que pode vir a ser formulada em relação a esse acontecimento. Sim. Portanto, na relação entre a política e a justiça, o que vemos no exemplo americano é a ação deliberada de descredibilizar a entidade investigadora para fazer escapar aquele que está a ser investigado. Será que o mesmo acontece em Portugal? Perfeitamente possível. Mas como é que isso poderia acontecer, tendo em conta aquilo que nós estamos a ver? Porque é a relação entre a justiça e a política. Essa relação entre justiça e política é independente das circunstâncias, dos exemplos, dos casos em si. Existe sempre essa relação. E é porque existe sempre essa relação que nós a podemos analisar criticamente. Se a justiça faz acusações que depois não seguem
em condenações, está a desvalorizar a sua função. Mas isso significa que está a libertar os agentes políticos para fazerem o que muito bem lhes apetecer, sabendo que têm uma proteção de impunidade. Joaquim, então era melhor nem sequer ter iniciado a investigação ou o processo. Não, mas iniciou-se. E foi anunciado que se iniciou. Chamou-se a atenção para isso. Ora bom, no teatro, qual é a técnica que se usa para resolver o problema das sombras? A iluminação. Sim. Virando o holofote para uma determinada zona, onde estaria uma sombra se não houvesse esse holofote, então aí desaparece a sombra. O que é que nós temos de estar à espera? Que se ilumine o palco e finalmente se perceba quem são os corpos que estavam a fazer sombra e eram protegidos por essas sombras. É possível garantir o sucesso desta operação? Não, nunca é possível garantir o sucesso da operação. O que é possível sempre garantir é que as consequências desses encobrimentos e desses desvios àquilo que é a legalidade vão aparecer na realidade. Na forma de falências de empresas ou de bancos, na forma de dívida pública e privada, na forma de conquistas irreversíveis e de reversibilidade das conquistas, seja por qualquer destas formas, a realidade vai revelar isso. Bom, então vocês, deixa-me só colocar esta questão, Jorge. Então, para nenhum de vocês, o que está a acontecer nos últimos ano e meio ou 2 anos significa que nós estamos a ter uma nova postura da justiça face aos problemas criados ou da sociedade. Eu diria que é exatamente a mesma que sempre existiu. Podia estar a falar dos processos do Hotel de Saraiva de Carvalho ou dos PRPBR e encontrava sempre o mesmo tipo de atividade, o mesmo tipo de intervenção mediática para esconder a realidade factual. Portanto, não há nenhuma alteração na cúpula daquilo que é o que tu dizias há bocado do Ministério Público e a edição. Não, eu acho que eu sigo um caminho ligeiramente diferente do Joaquim. O primeiro é que a sala de audiências de um tribunal não podem ser as páginas de um jornal. Portanto, a sala de audiências num Estado de Direito não se pode transformar, não pode ser feita num jornal. Estás a falar das fugas ao segredo de justiça. Estou a falar das fugas ao segredo de justiça e da forma como o jornalismo está a reportar os casos de justiça, em que não se percebe, quer dizer, para haver acusação tem que haver defesa. Faz parte do Estado de Direito. Sim. Portanto, o Estado de Direito é um Estado de Direito de proteção da violência de uns cidadãos contra os outros, mas o mais relevante para mim é a proteção da violência do Estado contra os cidadãos. E são órgãos do Estado que podem criar essa violência, essa agressão. De que forma? De que forma? Abrindo inquéritos onde eles não devem ser abertos. E que podem estar a ser abertos porque eu desconheço a razão por que o são. Bom, mas disse, mas ninguém tem que explicar isso. Não, alguém terá que explicar. No final deste prazo todo, realmente tem que haver um balanço do Poder Judicial. Jorge, mas então onde é que eu quero... o Ministério Público devia explicar porque é que abre cada um dos processos? Não, o que eu estou a querer dizer é que nós não começamos a não compreender com a ineficiência e com a não conclusão de um conjunto de casos e com a constante fuga de informação, qual é a agenda que está por trás. Não estou a dizer que exista uma mão visível ou invisível sobre a matéria. Estou a dizer é que alguém determina que aquilo seja feito assim. Pronto. E essa determinação tem que ter uma resposta de responsabilidade, de accountability perante os cidadãos. Então como é que tu resolvias o problema? Mas onde é que eu queria divergir do Joaquim? É que a justiça pode estar a passar o mesmo que a justiça como nós passámos o problema com os bancos, com as empresas em Portugal, com a falência do Estado. O Poder Judicial foi confrontado, nesta crise, com a falência do regime económico. E por trás de uma falência de um regime económico, como é óbvio, vão saltar um conjunto de fraudes e de violações brutais
Como se está a ver. Como se está a ver. Pronto. Ora, isto é uma situação excepcional, anormal, que a Justiça tem que saber lidar com ela. Saber lidar com ela, porquê? Porque isso o Joaquim tem toda a razão. Quanto mais rápido se faça o julgamento sobre o que se passou no concreto, sobre situações concretas de instituições e de pessoas, melhor, porque senão o que nós estamos a fazer é esconder. Sim, porque as pessoas esquecem-se. Qual foi a origem do problema. Agora a pergunta é, mas afinal, quem é que anda a esconder o quê? Boa pergunta. Pronto. Quem é que anda a esconder o quê e para quê? Bom, e nós, como cidadãos, temos que nos estar sempre a interrogar. Neste momento, causa alguma perplexidade o facto de me parecer investigar um primeiro-ministro com provas coligidas ao longo de não sei quanto tempo, um ex-primeiro-ministro coligidas com provas ao longo de não sei quanto tempo, com não sei quantas páginas, e depois faz-se o inquérito exatamente por causa de 2 bilhetes de futebol. Eu digo assim, qualquer coisa, há uma desproporção de recursos relacionados... Ou revistas e livros comprados no cartão de crédito do Ministério. Ou revistas. E pior ainda, o problema é que está-se a dar uma ideia, e esta é uma ideia política que matou, ou seja, que fez a falência do nosso regime político, que é a ideia que a política e a justiça resolvem tudo. Quando os políticos se sentam a dizer às pessoas que tudo resolvem, estão a cometer o seu primeiro ato de honestidade. Não, há coisas que têm a ver com a vida, que é o risco da própria existência, que ninguém consegue ultrapassar. É a mesma coisa que eu dizer assim, eu por facto de montar uma polícia muito boa, vai deixar de haver criminosos. Não é verdade? Isso não é verdade. Não acontece. Portanto, nós estamos já com 1 minuto e meio para além do tempo. Vamos interromper por 30 segundos e a seguir vamos tentar responder. Aliás, vai o Joaquim tentar responder quem é que está a esconder o quê. Fique por aí.